Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero dar continuidade à questão do posicionamento do elevador cremalheira para atender da melhor forma possível a edificação, né? Em um vídeo anterior eu apresentei duas edificações sendo abastecidas por dois elevadores e prós e contras disso. Claro que eu não estou aqui querendo esgotar o assunto e também não vou entrar em detalhes de engenharia. São soluções que vieram acontecendo, tá, ao longo do processo. Eu passei por essas duas possibilidades e então eu quero só apresentar para vocês como isso surgiu e as coisas que a gente precisa prestar atenção na hora de fazer esse tipo de coisa. Então o que que nós temos aqui, ó? Nós temos as duas edificações como nós tínhamos antes, tá? Então, só que nós temos uma distância aqui considerável entre uma e outra, lembrando que antes a gente colocou um elevador aqui e colocou um elevador aqui, tá? Isso era a maneira mais simples e fácil de fazer o atendimento a isso. Qual é que é a proposta dessa solução aqui? Eu vou atender as duas edificações apenas com um elevador. E aí a gente vai ver prós e contras desse tipo de coisa, certo? Como que eu faço o primeiro posicionamento desse para atender com um único elevador? Então a melhor forma que eu vou encontrar é, primeiro lugar, eu vou posicionar a cabine, eu vou posicionar o meu elevador atendendo como se eu fosse atender apenas uma das edificações. Por que eu vou fazer isso dessa forma? Porque nessa situação aqui, desse lado aqui, eu não mexo em nada de engenharia. É um elevador funcionando para uma edificação. Tudo que eu tenho que fazer vai ser referente a esse lado aqui, certo? Então, o que eu vou trabalhar aqui? Tá, pessoal? Então eu já me posicionei desse lado aqui, esse lado aqui está tudo certo. Agora eu vou ter que construir alguma coisa aqui que me aproxime da edificação. Então eu vou ter passarelas aqui, tá? E aí como é que vai ficar, como é que ficam essas passarelas? Vamos ver aqui, ó. A gente vai ter as passarelas aqui. Claro que existe um projeto de engenharia aqui envolvido, eu tenho um engenheiro que vai me calcular isso aqui, que vai me ver qual a distância que eu posso ir, vai colocar isso dentro das normas, vai assinar, vai ter a RT, eu tenho todo um processo de engenharia para conseguir trazer isso para cá. E claro que eu vou ter custo com isso, mas isso eu tenho que levantar depois, isso tem que ver se vale a pena atender dessa maneira. Claro que aqui também eu exagerei a distância aqui, tá, pessoal? Então, geralmente a distância, e quando isso aconteceu, não era uma distância muito longa. A gente estava falando aí de 1,5 m mais ou menos, porque a planta das edificações permitia isso. Então, isso é um processo que começa lá no início, no projeto do próprio prédio, do próprio condomínio, dos blocos a serem construídos. Então eu tenho aqui essas rampas de acesso que vão me aproximar a segunda edificação da cabine do elevador. Com isso eu tenho o quê? Eu tenho aqui meus prós. O que é isso? Tá? O que tem de bom esse tipo de situação aqui? Então eu tenho aqui, ó, uma otimização do uso do equipamento. Ó, otimização do uso do equipamento. Eu tenho um único equipamento funcionando o tempo todo, então eu aproveito esse equipamento ao máximo, eu tiro o melhor proveito de utilização dele. Tá? A segunda situação que é importante para isso, é a questão de ter dois operadores. Claro, tem um elevador, mas por que eu estou falando em dois operadores? Se você assistiu o vídeo anterior, eu tinha 2 elevadores, então eu tinha 4 operadores no mínimo. Por quê? Gente, as pessoas ficam doentes, as pessoas faltam trabalho, então você precisa ter mais gente qualificada para você não ficar na mão porque o teu operador não veio trabalhar. E também tem um alto custo para você treinar apenas uma pessoa. Então quando você faz uma capacitação dessa, quanto mais pessoas você capacitar, você consegue diluir o custo dessa capacitação no meio de todo mundo.
Ah, mas o operador tem lá na norma que ele tem que ter a carteira assinada, né? A carteira dele tem que estar assinada. Tudo bem, você tem um operador com a carteira assinada, mas esse cara faltou o serviço por algum motivo, ficou doente. Então você não vai... você tem que ter uma pessoa qualificada, capacitada para operar o equipamento naquele dia que esse cara está faltando. Senão, você, se ele foi demitido, você pega e já bota outro lá que já está capacitado e ajeita a carteira de trabalho dele para ser operador de elevador, né? Mas isso eu não vou entrar nessa discussão agora. Vamos entrar só com 2 operadores. Outra coisa que vai te gerar uma certa economia aqui é um contrato de manutenção, porque você tem um equipamento, tá? Apesar desse equipamento ser um pouco diferenciado de um elevador só, ele tem uma automação um pouco diferente, você tem um contrato de manutenção. Lá com os 2 elevadores você tinha um contrato que tinha que contemplar 2 equipamentos, esses 2 equipamentos te geravam um custo maior. Você tem também, importante aqui, uma economia de energia no consumo da obra. Isso também tem que ser levado em conta, porque se você está pensando lá no cálculo da engenharia, você tem que colocar tudo nesse custo, tá? E outra coisa também aqui nos prós é o menor custo de aquisição. Você está comprando um elevador e não 2 elevadores, tá? Então você tem um menor custo de aquisição. Tem que ver se isso é importante, isso vai para planilha, isso tem que ser feito cálculos, né? Não é simplesmente chegar e aqui fazer porque eu fiz o desenho aqui. Eu estou te explicando uma situação que já aconteceu e levantando prós e contras de se fazer isso dessa maneira, tá? Então, gente, se tiver mais alguma coisa de bom dessa situação aqui, põe na descrição abaixo aí, porque talvez eu não tenha lembrado agora, tá? Vamos ver qual é que é a segunda etapa, a segunda situação disso aqui. Ó, eu tenho aqui contras. O que são os contras? É tudo que é negativo de ter essa solução. Já que eu tenho uma otimização de uso do equipamento, eu também tenho um desgaste maior desse equipamento. Tá? Então eu tenho que estar prevenido contra isso, porque esse equipamento vai desgastar mais. Tá? Então eu tenho um desgaste maior de equipamento, eu vou ter consequentemente aí talvez uma troca maior de peças, tá? Então eu vou ter que ter peças de reposição aí, e lembrando que na primeira situação que eu apresentei com 2 elevadores, você fazia um intercâmbio de peças. Aqui não, você tem que ter peças de reposição que consigam atender esse equipamento, tá? Por quê? Porque senão você vai ter obra parada. Você está com um equipamento atendendo 2 edificações. A partir do momento que esse cara estragar, você não está atendendo as 2 edificações. As 2 edificações estão paradas com materiais e pessoas. Tá? Se esse for o teu único acesso de material, de via de acesso de material para a construção. Então, você tem obra parada. Por isso que você tem aqui o maior desgaste que vai te proporcionar aí que você tenha mais peças de reposição para colocar isso, né? Um bom contrato de manutenção que contemple isso, senão você vai ter a sua obra parada, e esse tempo de obra parada também precisa ser contabilizado, né? Se eu tenho uma empresa que para me atender está a 100 quilômetros da minha obra, então quantos dias eu vou ficar com a obra parada em função disso? Outra situação que ela vem lá na compra, tá? Aqui, ó, automação diferenciada. Por que ele tem uma automação diferenciada? Pessoal, quando eu trabalho com uma única edificação, eu tenho aqui todo um processo de automação que me atende a uma edificação. Agora, como é que eu faço para atender as 2? E por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser uma automação diferenciada? Tá? Porque eu preciso fazer chamada nos dois pavimentos, nas 2 edificações. Uma edificação vai fazer chamada, a outra edificação vai fazer chamada. E são andares diferentes. Então eu preciso ter também um bom sistema de comunicação, porque senão eu vou ter dificuldades de entender aonde que eu tenho que abastecer. Você vai deixar o operador louco, porque os andares são os mesmos. Então você vai ter o andar 4 aqui, ele é o andar 4 aqui. Agora, quem é que pediu o material? Foi o 4 da direita ou o 4 da esquerda?
Você precisa saber disso, o operador tem que ter condições de saber disso, como é que ele vai fazer esse atendimento. Então você tem aqui sim uma automação diferenciada. E também, como contra, a gente volta aqui das estruturas especiais, que são aqui, ó, as nossas passarelas que precisam ser construídas dentro de normas técnicas. Tá, minha letra é horrível, deixa eu apagar isso aqui. Então essas passarelas aqui, ó, elas precisam ser construídas com todas as proteções, com cálculos estruturais, elas precisam aguentar o peso que sai, porque se eu posso transportar nesse elevador aqui, olha bem, 1.500 quilos, então essa passarela aqui, ó, ela precisa aguentar 1.500 quilos que vão sair da cabine, tá? Vão sair da cabine e vão passar sobre ela 1.500 quilos. Então eu tenho um processo de engenharia aqui complicado para isso. Agora eu preciso ver se tudo isso vale a pena, tá? Eu preciso pegar e calcular tudo, se tudo isso vale a pena. Então, eu vou ter uma automação diferenciada, porque eu vou ter aqui 1, 2, 3. Então, aqui o quarto andar aqui, mais o quarto andar desse lado. É o mesmo quarto andar. Então, eu vou ter que saber se é da direita, se é da esquerda ou se é da direita que está chamando, que está pedindo material. Outra situação, eu vou ter uma entrada de materiais. Eu já não tenho aquela possibilidade tanta de ter possibilidade de entrar com materiais por dois lados, depende muito da obra. Aonde a gente fez essa adequação, por exemplo, onde a gente já fez foram 2 ou 3 obras que tiveram essa solução, eles só tinham uma única entrada de material, era só por um lado. Tá? Isso é logística também, era situação de terreno, era uma série de coisas envolvidas. Então, eu entro aqui e eu tenho que saber. Então, essa minha automação, ela precisa trabalhar ele de forma normal, mas eu também tenho que ter a possibilidade de fazer ele trabalhar do outro lado para atender esses dois caras aqui. Então essa era uma solução que eu estou trazendo para você, que a gente já aplicou, que existe prós e contras. Se você pensar mais em prós e contras dessa situação aqui, por favor, coloque, descreva abaixo, porque isso aqui eu só estou te trazendo uma possibilidade e inclusive uma realidade de coisas que a gente já fez em obra com automação. Então, na hora de comprar o teu elevador, tá? Na hora que o pessoal vai comprar o elevador, uma das coisas importantes, tá? É saber se ele dá todas essas, vamos escrever aqui, ó, se ele te dá possibilidades. Quais são as possibilidades que esse equipamento está te oferecendo? Se ele te oferece possibilidade de você fazer qualquer outra situação, tem uma outra situação aqui que eu vou apresentar também, que ela tem a ver com automação. Então, assim, são 3 possibilidades, que é o trabalho normal, que é o trabalho em atender as 2 edificações com o mesmo nível, tá? As 2 edificações, elas estão niveladas. Essa é a situação. Agora eu vou ter uma situação em que a minha edificação vai estar num nível, tá? A 1 está num nível e a edificação 2 está em outro nível. E aí, como é que eu resolvo isso? Tá? Com um único elevador, hein? Pessoal, isso era o que eu tinha para esse vídeo para apresentar para você e a gente se vê no próximo vídeo.